disse glória a Deus nesta noite. Antigamente era assim, quando um dizia glória a Deus, os outros diziam, mas é no tempo da porta velha. Agora tem umas portas novas, não é, irmão? Glória, não diz mais amém, glória a Deus. Mas o nosso intuito é voltar para a porta velha. Voltar à porta velha, né? Os irmãos têm, com a ajuda de Deus, aprendido que a porta velha representa postulados, princípios, não é verdade? Que nós não podemos abandonar. Não podemos. Não podemos abandonar princípios e postulados antigos que são eternos. São eternos. As circunstâncias mudam, os costumes mudam, todas as coisas sempre estão em mudança. Mas princípios e valores são eternos e inegociáveis, que nós não podemos abrir mão. É isso que representa a porta velha. Não significa uma coisa imprestável, não significa uma coisa arcaica, não significa uma coisa que não serve mais. Pelo contrário, significa valores, postulados, princípios eternos e inegociáveis, que não podemos abrir mão. Quem pode dizer amém em nome do Senhor? Né? E nós aprendemos, irmãos, que Davi, nós puxando o gancho da porta velha, o Espírito de Deus nos direcionou a Davi, mostrando que Davi abandonou princípios antigos, postulados antigos, instruções antigas e adotou postulados novos, princípios novos, que não existe princípios novos, todo princípio já está dizendo gênese, é de origem, princípio quer dizer gênese, origem, e não se pode abandonar origens. Mas irmão, Davi caiu na patetice de abandonar os princípios antigos, as instruções de Deus antigas, e achou que poderia criar uma novidade. E os irmãos sabem que deu certo ou deu errado? Quem vem acompanhando, deu certo ou errado? Deu errado, porque os bois tropeçaram, a arca pendeu, Uzá colocou a mão, Deus se irou, abriu uma brecha na barriga de Uzá, as entranhas se derramaram, a festa acabou, Davi quase morre porque ele era muito amigo de Uzá e da família. A Bíblia diz que ele contristou-se. Estão lembrados disso, meus amados irmãos? Ficou aborrecido. Mas, irmãos amados, ali houve um paradeiro no cortejo para Jerusalém. E agora, irmãos, botaram a arca de Deus na casa de um homem chamado Obed-Edom. Vamos ver isto no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Eu não tomei nota aqui, mas o versículo 11. Muito bem. 2 Samuel 6 e 11. Glória a Deus. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Aleluia. Muito bem, meus irmãos. Nós vemos aqui que o cortejo parou, porque não deu certo adotar postulados novos, princípios novos, não deu certo. Carro de boi, não deu certo. A arca tinha que ser levada aonde? Deixe-me ver, uma revisão. Tinha que ser levada aonde a arca do Senhor? Nos ombros de quem? Dos sacerdotes ou levitas. Os levitas eram quem deveriam levar nos ombros. Mas Davi, porque andou na terra dos filisteus, achou bonito carregar as coisas em carro de boi. Nós explicamos aqui que filisteu faz e dá certo. Quem estava nos cultos lembra. Por que filisteu faz e dá certo? Quem aprendeu? Porque eles não têm conhecimento. E Deus cobra de nós de acordo com o conhecimento. Jesus disse em São Lucas 12
que a quem muito se deu, muito se exigirá. E a quem pouco se deu, pouco se exigirá. É um princípio bíblico. Deus vai, no dia do juízo, irmãos, no dia do juízo, só quem pode fazer o juízo perfeitinho é Jesus. Ninguém vai fazer esse juízo, só Jesus. A Bíblia diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho entregou todo julgamento. Está escrito no Evangelho de São João. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho entregou todo julgamento, todo juízo. Só tem uma pessoa que vai saber fazer a avaliação, que vai saber fazer o critério. Vai ser, como se diz a história, no dia do juízo, cada caso será o quê, meus amados irmãos? Um caso. Porque há diferenças que só Deus é quem sabe avaliar as diferenças. Então, irmãos queridos, a arca foi para a casa de Obed-edom. E a Bíblia diz, irmão, que Deus abençoou toda a casa de Obed-edom, toda a família de Obed-edom. Os irmãos sabem que os livros paracanônicos, ou seja, ao lado dos canônicos, eles não são canônicos, não são inspirados, mas eles podem nos trazer informações preciosas. Um dia desse me mostraram um pregador pregando, dizendo que ninguém pode citar alguém, ninguém pode citar uma fonte histórica, uma fonte de outra pessoa da época. Diz que Deus não se agrada e que os crentes não querem saber. Isto é pura ignorância. Porque o próprio apóstolo Paulo, irmão, citava Epimênides. O próprio apóstolo Paulo citava Cleanto. O próprio apóstolo Paulo citava Pitágoras. E agora, como é que você vai dizer que ninguém pode, numa pregação, citar alguém? Você pode citar sim, desde que venha ajudar. Desde que venha corroborar com a palavra. Por exemplo, aquela palavra que São Paulo disse em Efésios, irai-vos e não pequeis. Não foi de Paulo, não foi ele quem criou. Foi Pitágoras. Pitágoras, 400 anos antes de Cristo. Pitágoras já tinha dito, irai-vos e não pequeis, não se põe um só sobre a vossa ira. E por que Paulo citou? Porque Paulo, pelo Espírito Santo, creu que esta palavra era verdadeira. E Santo Agostinho dizia que toda verdade é a verdade de Deus, não importa quem disse. Se a pessoa falou a verdade, a burra de Balaão não foi salva, mas falou a verdade. E tem muitas jumentas falando a verdade por aí afora. Não é verdade, irmãos? Muita jumenta dando popa, coice e relinchando. Ou não, zurrando, né? Jumento não relincha, zurra. Mas de vez em quando diz uma verdade, né? Glória a Deus. Então, dizer que é proibido citar alguém é pura ignorância, porque o próprio apóstolo Paulo citava. Agora você precisa de graça de Deus, de habilidade, para não andar pregando coisas que não são bíblicas e que se chocam com as Sagradas Escrituras. Mas Joséfo diz, que foi o historiador hebreu do primeiro século, ele diz que Obed-edom era pobre, como a gente brincava quando era criança, e essas crianças hoje não sabem. Era pobre de marré. Vocês sabem o que é isso? Meninada. Sabe? Se sabe, faça assim. Se não sabe, faça assim. Sabe não. Agora sabe mexer no celular? Sabe, glória a Jesus. Agora o que é pobre de marré, essa geração não sabe. Né? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, diz Joséfo que Obed-edom era paupérrimo. Era paupérrimo. E, meus amados irmãos, diz que quando a arca de Deus entrou na casa dele, irmão, misteriosamente, do dia para a noite, a bênção de Deus apareceu na casa de Obed-edom. Os detalhes como foi, nós não sabemos. Não sabemos como foi. Mas aí está uma lição. O crente, a arca representa quem? Quem está lembrado? Eu já expliquei. Ela era feita de madeira, revestida de ouro
E anualmente a tampa dela, o propiciatório, era salpicado de sangue. Feita de madeira, revestida de quê, meus amados irmãos? De ouro. E salpicada de quê, meus amados irmãos? Representava quem aquela arca? Hein? Vê se vocês aprenderam. Representava Cristo. Natureza humana, madeira. Natureza divina, o ouro. E salpicada de sangue, apontava para Cristo no Calvário, fazendo expiação pelos nossos pecados. Então aquela arca no Antigo Testamento era um tipo, era uma figura de Cristo Jesus. E quando Cristo entrou na casa de Obed-edom, a bênção de Deus chegou naquela casa. E eu aprendi hoje que quando a gente abre a nossa vida para a arca, para Cristo, quando a gente abre a nossa casa para Cristo, para a arca, a bênção de Deus chega na nossa casa. É verdade ou não é, irmãos amados? Quando Cristo é o rei da minha casa, da sua casa, quando Cristo é o rei do meu coração e do seu coração, a bênção vem. A bênção vem. Tem crente que a casa dele é um castelo, é uma coisa fechada, né? Se vai ter existe aquele evangelização nas casas, algumas igrejas fazem, e eu fiz lá em São Miguel e outras igrejas fazem. Teve um irmão que disse: irmão, o senhor quer na sua casa, irmão? São quatro sábados por mês. O senhor quer? Não, meu irmão, que eu comprei um sofá novo para não gastar. Glória a Jesus. Aleluia, misericórdia. Meu irmão, coitado, vai ficar com o sofá novo, sem a arca. É verdade, meu irmão? Tem crente, irmão, que a casa dele não é aberta para a arca. O coração dele não é aberto para Cristo. É fechado, é travado. Mas Obed-edom disse: Davi, pode mandar a arca para cá. E quando a arca entrou, a bênção de Deus entrou na casa de Obed-edom. Glória a Deus, a terra dele que era estéril começou a florescer, as poucas vacas e as poucas ovelhas que todo israelita criava num pedacinho de terra detrás de casa, ficaram pejadas, ficaram, como se diz, animal prenhe, né? Tudo prosperou, abriu-se porta de emprego para os filhos, abriu-se bênção para os netos. E eu sei, meus irmãos amados, que a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom, porque a arca de Deus achou guarida na sua casa. E eu, com esses anos de crente, eu tenho visto isso. Aqueles crentes abertos para a obra de Deus, são abençoados ele e a descendência. Eu conheço obreiros que aqui em Maceió mesmo, nós temos provado dessa generosidade. Nas congregações tem crente que briga para levar o dirigente para sua casa, né? O dirigente, a esposa e às vezes os filhos, e às vezes vai os rumeiros, não é verdade, irmãos amados? Vai o dirigente, vai a esposa, vai os filhos, tem dele que ainda leva os netos e as noras, glória a Jesus, né? Aleluia. E tem crente que abre a casa, pastor vai lá para casa, outros pastor vai lá para casa, e às vezes fica briga. Quando eu dirigi aqui o Pinheiro, há 30 anos atrás, havia até briga entre crente, porque cada um queria me levar para a sua casa, e tinha deles que brigavam com: você quer sozinho, deixa de ser ruim, deixa de ser egoísta, me deu, pastor, glória a Jesus, né? Glória a Deus. Então essas pessoas, a casa delas é aberta para a arca de Deus. Quem pode dizer glória para Jesus nessa noite? E o que é que acontece com quem abre a casa para a arca de Deus? Hein, irmão? O Senhor vai abençoar a ti e a tua família, a tua descendência será abençoada na terra. Aleluia! Glória a Deus. Quem acredita que Deus faz isto, levante a mão e dê glória a Deus mais forte que você pode dar nessa noite. Acabe com essa vida fechada. Tem gente que a vida dele é fechada, a vida dele é travada, a vida dele é uma casa cercada de muralha, a vida dele, ele não divide a bênção com ninguém, ele não hospeda ninguém, ele não quer um trabalho de Deus na sua casa, é um castelo inexpugnável, né? Glória a Deus, vai perder a bênção, irmão. Mas aqueles que são de corações abertos, a bênção de Deus vai para a casa deles. E eu tenho visto, irmão, eu tenho visto.
Nesses anos de crente eu tenho visto essa promessa, eu tenho visto essa profecia se cumprir na vida do povo. Então a primeira coisa que nós aprendemos é isto, não é, irmãos? Que Cristo, representado na arca, foi para a casa de Obed-Edom e lá tudo foi abençoado. Cadê a arca? Está no seu coração? A arca está entronizada no coração da casa do seu coração? Pois se prepare que a sua família vai ser abençoada, irmão. Vai, depois a gente vai ver lá na frente, porque hoje não vai dar tempo. Irmão, eu pensei que hoje ia terminar, irmão. Tinha um material preparado, mas aí o Senhor, quando eu comecei com a graça de Deus, cavar, de manhã fiquei orando um pouco, e agora fui cavar, meu irmão, tem coisa muito aqui, glória a Jesus. Tem coisa boa do céu para nós aqui, que não vai dar para dizer tudo hoje, nessa porta velha. Vamos lá, irmãos. Agora interessante, irmão, que Davi, ele tinha uma vantagem. Ele tinha uma vantagem, irmão. Ele errou, não? Davi errou, não? Sim ou não, meus amados irmãos? Sim, Davi errou. Mas sabe por que é que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando errava, ele tinha uma consciência muito sensível. Ele era um homem de coração quebrantado. Aleluia! O problema do cristão não é suas falhas. O problema do cristão não são seus erros. O problema do cristão é o comportamento diante das suas falhas e diante dos seus erros. Como é que você se comporta quando erra? Como é que você se comporta depois de um equívoco, depois de não ter feito as coisas como Deus manda, depois de não ter feito de acordo com os princípios divinos? Como é que você se comporta? Saul foi rei de Israel, morreu rejeitado. Davi foi rei de Israel, morreu honrado, abençoado. E Davi cometeu deslizes. Davi saiu, agora mesmo nós estamos vendo Davi, na nossa linguagem comum, nós estamos vendo Davi dando uma pichotada. Não é assim que o pessoal diz, fulano deu uma pichotada. Davi está dando uma pichotada, fugindo das escrituras, fugindo da vontade de Deus, e deu problema, deu morte, deu tristeza, porque, irmão, toda vez que nós desobedecemos a Deus, há um prejuízo, irmãos. Toda vez que nós abandonamos a porta velha por portas novas, por postulados novos, vai dar problema, vai dar prejuízo. A arca foi para a casa de Obed-Edom, mas Davi, irmãos, 1 Crônicas 13 e 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13 e o versículo 12, vemos o comportamento de Davi. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? A Bíblia diz que naquele dia Davi o que, irmãos? Temeu. A quem? Davi temeu ao Senhor. O que é o temor de Deus? O temor de Deus, irmão, não é medo, não é assombração. Ai, Deus está nervoso. O nosso Deus, irmão, ele não sofre dos nervos. Né? A gente, quando o pai de família, hoje não, mas antigamente pai de família, quando estava nervoso, quem era que pagava? Era o menino, né, irmão? Eu mesmo, uma vez meu pai brigou com a minha mãe e acho que ele queria dar nela. Não pôde dar, me pegou, glória a Jesus. Levei uma pisa infeliz sem ter feito nada. Ele brigou, mas a minha mãe, quem pagou o pato, fui eu. Porque os seres humanos são assim, não é? Os seres humanos, eles ficam nervosos, ficam irados e na hora da ira, saia da frente. O meu Deus e o seu Deus não sofrem dos nervos. Deus não faz as coisas impensadas. Deus não faz as coisas porque está irado, porque está nervoso. Não, de maneira nenhuma. Mas a Bíblia diz que Davi temeu ao Senhor, irmão. O que é temer ao Senhor? Temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é querer agradá-lo. É isso que é temer a Deus. Aleluia!
É você olhar para Deus e dizer: Senhor, tu mereces o meu carinho, tu mereces o meu respeito, tu mereces a minha obediência, tu mereces o meu amor. Senhor, eu temo diante de ti, porque tu mereces. Aleluia! Não é para você ficar com medo de Deus assombrado. Ui, chega. Não. Mas temor a Deus é respeito, é reverência. É você ter consciência de que você precisa agradá-lo, de que você precisa fazer a vontade dele. Quando você sai da vontade dele, aí você teme. Meu Deus, eu não fiz bem. Meu Deus, eu não fiz certo. Meu Deus, irmão, isso aí é a baliza da vida do crente. Se o crente perder o temor de Deus, ele faz qualquer coisa e não sente nada. A consciência não está funcionando mais. Mas se você teme, é sinal que a sua consciência ainda está funcionando. A Bíblia diz que Davi temeu ao Senhor. Isso aqui mostra, irmão, o segredo de Davi. Davi era um homem quebrantado. Quando ele saía dos postulados divinos, quando ele saía da porta velha, quando ele saía da doutrina, quando ele saía dos ensinamentos do Senhor, o coração dele doía, irmão. O coração dele doía. Você está lembrado quando ele cortou o manto de Saul? Está lembrado? Que quando Saul estava lá na caverna, né? Saul entrou na caverna para fazer necessidades fisiológicas. Davi estava lá escondido numa penha, dentro da fenda da penha na rocha, escondido lá atrás. E Davi lá, Saul acocorado. Uma pessoa numa situação dessa é mais fácil de morrer. Glória a Jesus. Né? Saul acocorado, aí Abissai disse: mata. Olha a hora. É só, tchum. E ele mesmo fica. Aí Davi: se eu não vou matar não, mas vou cortar um pedacinho de quê, meus irmãos? Do manto. Aí só fez cortar um pedacinho do manto. Aí a Bíblia diz que quando ele pegou o pedaço de pano, a Bíblia diz que o coração de Davi doeu, só porque cortou um pedacinho do manto. Você está vendo como ele era quebrantado, irmão? Está escrito nas Santas Escrituras que o coração de Davi doeu porque cortou um pedacinho do manto. Mas tem gente, irmão, que corta o manto, corta o sapato, corta a orelha, corta as pernas do outro, corta a cabeça e não sente. Quando termina, irmão, vai comer. Aleluia. É os irmãos de José. Os irmãos de José eram assim: tiraram a roupa de José. Foi assim ou não foi? A Bíblia diz que jogaram José aonde, irmãos? Na cova. Jogaram José na cova, na cisterna. Queriam matá-lo. E a Bíblia diz que depois sentaram-se para comer. Os irmãos de José não tinham temor. Os irmãos de José achavam que podia fazer aquilo que não ia dar em nada. Isso aí pode fazer isso, mas isso é besteira. Tirar a roupa de alguém, jogar numa cova, querer matar, isso não é nada não. Tem gente que a consciência dele é como a dos irmãos de José. A consciência dele não sente nada. A Bíblia diz, irmão, que enquanto José estava chorando no buraco, eles estavam fazendo churrasco ao lado do buraco. Comendo e rindo. A consciência deles não doía. Eles não temiam a Deus. Eles achavam que aquilo ali, não ia dar em nada. Eles não temiam. Quando a gente não teme a Deus, a gente acha que as coisas erradas que a gente faz não vai dar em nada. Não vai dar em nada não, irmão. Isso é besteira, todo mundo faz. Mas, aleluia. Só eu que vou ser santo. Só eu que vou ser diferente do povo. A irmã Maria faz. O irmão Antônio faz. O irmão Benedito faz. A irmã Quirina faz. O irmão pastor fulano de tal faz. Mas só eu que não vou fazer. A consciência não dói. Mas Davi, a felicidade de Davi é que Davi tinha esse senso de espiritualidade. Quando ele fazia uma coisa fora do plano de Deus, o coração dele doía e ele temia diante do seu Deus, a quem ele servia, amava e adorava. Estão vendo isso, irmão? No Salmo 51:17, por favor, leia aí. O segredo de Davi está no Salmo 51:17. Aí está o segredo de Davi. Leia, por gentileza. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito,
não desprezarás, ó Deus. Isso aí foi depois que ele pecou com Batseba, não foi? Esse Salmo 51 foi depois que ele pecou com Batseba, depois que ele mandou matar o marido de Batseba, Urias. Aí a Bíblia diz que quando o profeta foi lá confrontá-lo, ele fez o Salmo 51 de joelhos, chorando, pegou pena, papel e escreveu papiro, esse salmo penitencial. E o último versículo ele disse, o penúltimo versículo, ele disse: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Disse que esse versículo, Santo Agostinho mandou fazer um quadro dele e colocou na cabeceira da sua cama. Aliás, na cabeceira não, na parede de frente à cabeceira. Diz que todo dia quando ele acordava, a primeira coisa que ele olhava era para esse quadro que estava no outro lado do quarto, na outra parede. Era esse o versículo. É o textuário de Santo Agostinho, o grande teólogo do século V. Era esse versículo, tinha um quadro no quarto dele. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não. Então o segredo é ser quebrantado. O segredo é ser contrito. O segredo é temer a Deus. O segredo é se humilhar diante de Deus, irmãos amados. Aleluia. Glória a Deus, não é? Então, irmãos, quando ele viu o menino morrer, quando ele viu Uzá morrer, ele sentiu que aquilo foi uma correção de Deus. Toda vez que nós sairmos da direção de Deus, seremos corrigidos. Pastor, não tem para onde. Me diga uma coisa, doeu para Davi quando ele viu as entranhas de Uzá no chão? Porque a Bíblia diz que o Senhor abriu uma rotura, abriu a barriga de Uzá, e o redenho, as entranhas de Uzá caíram no chão. Como foi que ficou Davi naquela hora? Porque de quem foi a culpa daquilo? De quem foi a culpa daquilo? Foi dele. Então, irmão, Davi ficou arrasado quando viu Uzá morrer. Um amigo, uma pessoa que ele estimava, morreu ali no meio da rua. E ele disse: meu Deus, o culpado fui eu. Porque todas as nossas desobediências serão castigadas. Pastor, o senhor está fazendo medo a gente? Não, eu tenho uma palavra boa para você sobre a palavra castigo. A gente pensa que castigo é um nome horrível, horroroso, porque a gente pensa logo num cipó de goiabeira, a gente pensa logo num cinturão com a fivela para o lado da gente. E naquele tempo era assim mesmo, não tinha negócio de botar a fivela na mão, não, era com a fivela e tudo. Era assim ou não era? Mas eu tenho uma palavra boa para explicar a você. Castigo não é uma desgraça, não. Castigo vem do latim castus. Castigo vem do latim castus. Castigar significa tornar casto ou tornar puro. Castigar não é matar. Castigar não é botar no inferno. Castigar não é abandono. A palavra castigar vem de castus no latim, que quer dizer puro. Então castigar significa purificar. Quando o Senhor nos castiga, não é porque o Senhor está nervoso. Quando o Senhor nos castiga, não é porque Ele está irado, nem sofrendo dos nervos. Não, é para nos purificar. Castigar é purificar. Aleluia! Glória a Deus nesta noite. Então, quando você arrumar seus carros de boi, você e eu arrumar os carros de boi da gente, pode se preparar, meu filho, que Uzá vai botar a tripa de fora. Pode se preparar. Não tem pastor, não tem evangelista, não tem presbítero, não tem diácono, não tem professor de escola dominical, não tem dirigente de círculo de oração, não tem porteiro, não tem grande nem pequeno. Se fizer carro de boi, fizer as coisas diferentes do que Deus manda, vai aparecer tripa de gente pendurada. Ui, 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 pastor. Ui, ui, ui mesmo. Glória a Jesus. Ui, 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 vamos ver. Hebreus, olha aí a prova. Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Mas castigar não é maldição, não é desgraça, nem ir para o inferno, não. Castigar é por... Vamos ver se vocês aprenderam. De onde vem a palavra castigar? Vem de que língua? Em latim, castigar, antes de castigar, vem de castigos, ou castos. O que é castos? Puro. Então, castigar significa o quê?
purificar somente. Não é para matar, nem para levar para o inferno, nem porque Jesus está nervoso, nem porque Jesus não ama, não. É para nos aperfeiçoar, simplesmente. Olha aí, vamos ler, por favor. Pastor Múcio, veja na Bíblia. Quem está com a Bíblia aberta e quem não tem Bíblia, olha para a tela. Olha aí, 1, 2, 3. E já vos esquecestes da exortação que argumenta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaies quando por ele fores o que, irmãos amados? Repreende. Não despreze não, nem fique nervoso, nem fique zangado quando o Senhor lhe corrigir. Não fique zangado não, não fique nervoso não, não desmaie, nem desanime não na fé. Anime-se! Fazer como uma irmã estava dirigindo o culto, eu conheço a irmã, conheço a igreja, não vou dizer porque está na internet. E o culto estava meio frio, era um culto de senhoras, e ela assumiu o microfone e as irmãs tudo lá paradas, a igreja parada. E ela disse, irmãs, animais. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, animais. Se anime, não fique nervoso quando o Senhor corrigir. Não fique bravo, não. O santo escritor disse, não despreze a correção do Senhor e nem desmaie. Nem morra, nem perca a fé, nem perca o ânimo. Por quê? Verso 6, olha que coisa linda, irmão. As escrituras são lindas, as escrituras são para serem beijadas, as escrituras são para serem amadas, as escrituras são para serem lidas, as escrituras são para serem meditadas, as escrituras são para serem absorvidas por nós. Por quê? Olha aí que coisa linda. Por que é que o Senhor abriu a barriga de Uzá e botou a tripa para fora? Por quê? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ah, irmão. É porque o Senhor corrige quem ama e açoita quem recebe. Se você está sendo açoitado, se você está sendo corrigido, é porque você é filho de Papai do céu. Me diga uma coisa, quando você dá uma pisa no seu menino, eu vou dizer que dava, não vou dizer que dá mais não, que a lei proíbe. Quando você dava, abençoa Jesus a obra. Quando você dava antigamente, você ficava com ódio do filho, você expulsava ele de casa, você dava pisa, né? Mas quando era de noite, o café estava na mesa. É verdade ou não é, irmãos? É ou não é? Não é? E quando ele chegava a hora de dormir, a caminha estava forrada. E às vezes você esperava ele dormir para ir dar um cheiro. Com pena da pisa que deu. E às vezes chegava lá, via os latanhões. Aí dizia, meu Jesus amado. Aí chegava no latanhão. O sujeito dormindo e você beijando o latanhão. Por quê? Porque aquela pisa não é porque você estava com ódio do menino. É para que ele não enverede ou não enveredasse por um caminho errado. É Deus com a gente. Aleluia! Não desmaie, porque é papai que está lhe corrigindo. Dê glória a papai, porque papai quer que você vá para o céu. É papai. É? O pastor Múcio vai ler na NVI, que a Bíblia dele tem 2 versões ao mesmo tempo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O Senhor disciplina quem ama e açoita e castiga a quem recebe como, a quem aceita como. Eu quero ver a mão dos filhos de Papai do céu. Onde estão? Dê um glória ao Deus Pai, os filhos de Papai do céu. Aleluia! Pois é o mesmo sentimento de um filho para com o pai e de um pai para com o filho. Triste do crente que não é corrigido. É sinal que ele não é filho de Deus. Irmão, eu conheço um crente, irmão, que peca, repepeca, tripepeca, quadripepeca, pentapepeca. E não acontece nada. Meu irmão, isso é uma tragédia. É uma tragédia, é sinal que ele não é filho. Não é filho. Se ele peca, repepeca, tripepeca e Deus deixou para lá, é como o filho do vizinho. Se o filho do vizinho roubar uma galinha,
Você vai fazer o que com o filho do vizinho? Hein? Vai fazer nada, que não é seu filho. Assim, a pessoa que peca e Deus não corrige, é um mau sinal. O mau sinal não é Deus corrigir. O mau sinal é Deus deixar para lá. Né? Aí tá ruim a coisa. Agora, se foi corrigido, é para dar glória, cantando, bata papai, bata papai, bata papai. Aleluia. Porque depois da pizza tem sopa quente. Depois da pizza tem cama forrada. Depois da pizza tem beijo. Depois da pizza tem abraço. E no outro dia o velho vai numa loja e compra uma camisa nova para você. É assim ou não é? É ou não é, igreja? Às vezes o pai quer compensar a pizza que deu, aí vai na loja, né? Aí diz, olha, eu passei na loja, achei tua cara, toma. Para dar uma de homão, não é verdade, irmão? Mas o coração quebrantado para com o filho. Irmão, tenha medo de crente que não é corrigido. Crente que não é corrigido é porque Deus deixou para lá. Não é filho. Né? Tem crente na igreja que o pastor chama e corrige. E tem outros que o pastor não chama. Você não sabia disso? É a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Tem crente, alguém diz assim, rapaz, o pastor fulano está fazendo, pintando e bordando, e o pastor nem chama ele. Isso não é bom sinal. Bom sinal é aquele que o pastor chama. Bom sinal é aquele que o pastor chama no gabinete. Bom sinal é aquele que o pastor conversa. Bom sinal é aquele que o pastor corrige. Agora, quando tiver um crente pecando e o pastor deixar para lá, Jesus do céu, é triste. Às vezes ele até se gloria, né? Cadê que ele vem para mim? Cadê? Foi para fulano, foi para cicrano, e para mim não veio. É porque eu sou o galo cego. É não, meu filho, é porque você não é mais filho. O pai só mexe com os filhos. Quando um crente é rebelde que o pastor deixa para lá, irmão, é sinal que o Senhor rejeitou. Ele fica pensando que é uma vantagem, né? Ele não fica pensando que é uma vantagem? Ó, chamou fulano, chamou Beltrano, e não me chamou, tá vendo? Tá vendo que eu sou grande? É não, meu filho, é porque você não é mais filho. Pai só dá em filho. Pai só bate em filho. O mau elemento o pai deixa para a polícia. E eu vou mexer com o mau elemento, irmão? Deus me livre. Só quem pode com ele era o doutor Schaefer. Glória a Deus. Hoje não pode mais porque já está doente, né? Eu visitei ele há poucos dias no hospital. Mas quem podia com ele era o doutor Schaefer há 20 anos atrás. Não é verdade, irmão? Era ou não era? A gente pode bulir com um mau elemento? Não pode. Vai bater no mau elemento? Não. A gente bate nos filhos. Porque depois a gente dá abraço, dá beijo, dá roupa nova, dá caminha quente. Aleluia. Eu quero ver a mão dos filhos de papai. Que dê a mão dos filhos de papai. Levante a mão. Dê um glória para papai. Porque você é filho. Não desmaie. Não desanime. Dê glória a papai. Aleluia. Eita palavra de Deus para alegrar as nossas almas. Grande é o Senhor nosso Deus. Grande é o Senhor nosso Deus. Grande é o Senhor nosso Deus. Pela sua santa palavra. Por isso que Davi, irmão, no milênio, ele vai ser o primeiro ministro de Cristo. A Bíblia diz que depois de Jesus, sabe quem vai ser a maior pessoa na face da terra, no reino milenial? Você sabe quem vai ser depois de Jesus? O primeiro ministro de Cristo, os profetas disseram que vai ser Davi. Eu pensava que era eu. Eu vou varrer a rua naquele tempo. E ainda vou fazer como dizia minha avó, e você ainda se banha. Eu pensava que ia ser uma grande coisa no milênio. Vou varrer rua e ainda me banho. Mas sabe quem é que vai ser o chefão do milênio depois de Jesus? Davi. Vai ser sim. Os profetas profetizaram. Eu vou ler somente uma referência. Ezequiel 34, 23. Se eu fosse você, eu marcaria na minha Bíblia.
Ezequiel 34, 23 e 24. Olha que coisa linda. É uma profecia para o milênio, é uma profecia escatológica. Quando houver a ressurreição dos mortos, depois da primeira ressurreição, Davi, se não já ressuscitou, irmão, Davi já ressuscitou, pode ter ressuscitado. Porque a Bíblia diz que quando Cristo morreu, muitos corpos de santo que dormiam ressuscitaram, não sabemos quem. Pode ser que Davi esteja naquela leva, que são as primícias. Não sabemos quais foram os santos que ressuscitaram, mas Mateus 27 diz que quando Cristo deu o brado na cruz, muitos, não foram todos, mas muitos corpos de santos do Antigo Testamento ressuscitaram. E a Bíblia diz que apareceram a muitos na cidade santa. Não sei se Davi está no meio, pode ser que ele já tenha ressuscitado. Eu acredito, eu tenho como dizia minha avó, eu tenho um para mim. Não era assim que os antigos diziam, não era verdade, irmão? Eu tenho um para mim que ele foi naquelas primícias. Aleluia, irmão, estou com vontade de dar glória a Jesus. Quando eu falo da Bíblia, irmão, dá vontade de dar glória a Jesus. Olha aí, irmão, quem vai ser o grandão no milênio? Quem vai ser o grandão quando Cristo vir reinar aqui na terra? 23. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar. Ele lhe servirá de pastor. 24. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Mas, irmão, Davi não errou? Errou. E errou não foi uma vez só, não. Errou na criação dos filhos. Errou em várias coisas, na arca. Errou no caso de Urias, no caso de Batseba. Mas o negócio de Davi, irmão, quando ele errava, irmão, já ficava assim, oi. Valei, meu Deus, valei-me. Glória a Jesus. Era assim que ele ficava. Já ficava assim, oi. Já virava as costas para levar a lapada. Aí a Bíblia diz que ele disse, um coração quebrantado e contrito. Hein? Cadê a igreja, o conhecimento da igreja? Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aí Deus disse a Davi, no milênio, você vai ser o primeiro ministro. Há outras profecias. Aqueles que não acreditam no milênio, há uma linha teológica que não acredita no reino milenial, diz que essa profecia, na realidade, não é Davi, mas é o descendente de Davi que é Cristo. Não é o descendente de Davi que é Cristo, é o próprio Davi mesmo. Porque lá em Ezequiel também fala que Davi vai oferecer, o príncipe vai oferecer sacrifício. E Jesus não vai oferecer sacrifício, porque ele já ofereceu o sacrifício, e Jesus não tem a quem oferecer sacrifício. Então, o príncipe, lá em Ezequiel, fala muito sobre isso. Esse príncipe é Davi ressuscitado. Diz que ele vai ser príncipe no meio das ovelhas do Senhor. Ele vai reinar. Você vai ter que passar por ele e tirar o chapéu. Irmão Davi, pai do Senhor. Você lá vai passar por mim e dizer, oi, Davi, diga oi a ele lá, glória a Jesus. O homem lá é grande, o homem lá vai ser chefe. Vai ser o primeiro ministro de Cristo no reino milenial. Por quê? Porque ele era quebrantado. Quando ele errava, ele reconhecia. Quando ele errava, ele se humilhava, ele temia a Deus, ele temia o Senhor. O Senhor, não está certo isso que eu fiz. Eu carreguei a arca num carro de boi. Meu Deus, a Bíblia diz, e temeu Davi ao Senhor. Diga glória para Deus. Amém. Tinha outra coisa aqui, outra para somar, mas eu não vou mexer, porque senão vai sair muita coisa e eu não vou dar o resto da doutrina de hoje. E com a ajuda de Deus eu quero passar adiante. Vamos voltar para Crônicas. Então a arca ficou na casa de quem? 1 Crônicas 15. A arca ficou na casa de quem, meus irmãos? Mais alto, nem todo mundo aprendeu. A arca ficou na casa de quem? E o que foi que aconteceu na casa de Obed-Edom porque abriu o coração? Foi o que aconteceu? O Senhor abençoou a ele e a sua casa, sua família, filho, neto, bisneto. Acho que até hoje ainda tem gente da raça de Obed-Edom. Você quer sua família abençoada, seus filhos abençoados? Seus netos, quer?
Faça como Obed-edom, abra seu coração, abra sua casa, abra sua vida para a arca da aliança que é Cristo. Aí, irmão, depois Davi, agora tem outro ensinamento aqui. Quem sai da porta velha tem que voltar para a porta velha. Quem sai dos princípios bíblicos tem que voltar para os princípios bíblicos. Quem sai da doutrina tem que voltar para a doutrina. Quem sai da palavra tem que voltar para a palavra. Aí Davi, vamos ver agora, 1 Crônicas 15 e 11. 1 Crônicas 15 e 11. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. 12. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. 13. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Pronto. Davi procurou quem agora? Vamos ver se vocês estão com a mente boa para preparar um estudo bíblico. A gente vai lendo o texto e o Senhor vai revelando os mistérios. Davi procurou quem agora, da segunda vez? Da primeira vez ele não procurou ninguém. Da primeira vez ele não procurou ninguém. Fez as coisas por onde? Olha para cá. Ele fez as coisas por onde, irmãos? Pela sua própria cabeça. Ele não leu Bíblia. Ele não procurou quem de direito. Mas agora, quando ele foi fazer a segunda trajetória da arca, ele foi procurar quem ele deveria ter procurado da primeira vez. Quem foi que ele procurou? Procurou os sacerdotes e os levitas. Aleluia. Irmão, aqui tem um ensinamento forte, como diz o homem do chapéu. Tem um ensinamento forte aqui. Da primeira vez que ele não procurou os levitas, literalmente, ele quebrou a cara. Fez pela sua conta, fez por sua cabeça, fez do seu jeito, fez do jeito que aprendeu, achava que porque agora era rei, era o dono da cocada preta, achava que porque agora era rei podia fazer o que bem queria. Irmão, você pode crescer o tanto que você crescer. Procure os sacerdotes. Procure os sacerdotes. Procure. Talvez alguém diga, pastor Isualdo, e por que os sacerdotes não bradaram? E por que os sacerdotes não gritaram quando ele fez aquela besteira? E por que os sacerdotes não protestaram? Bom, eu vou defender os sacerdotes. Porque acho que os sacerdotes ficaram com medo do rei. Não é verdade, irmão? Ora, o rei, se eu for dizer que não, é arriscado. Nem sei o que aconteceu. O rei estava todo eufórico. Irmão, quando você crescer, não pense que você está independente dos sacerdotes. Não pense isso. Você vai quebrar a cara. Tem gente que quando é pobre, quando não tem cultura, quando não tem riqueza de conhecimento, nem riqueza de dinheiro, o pastor é um anjo de Deus. Aí depois que cresce, depois que arruma dinheiro, que arruma conhecimento, vira doutor, eu sou PhD. Irmão, você já procurou o pastor para saber uma orientação? Mas é nada. É perigo, irmão. Você vê que Davi, da primeira vez, ele não procurou os sacerdotes. Isso fala de uma independência. Isso fala de uma emancipação que está acontecendo com esta geração. Antigamente, o crente, quando ia casar, ia perguntar ao pastor, pastor, o que é que o senhor acha daquela moça? Era assim. A moça procurava o pastor, o que é que o senhor acha daquele rapaz? Ia fazer uma viagem, um negócio.
uma dúvida, mas hoje não. Hoje, muita gente não aceita. Davi não procurou os sacerdotes e nem os sacerdotes o procuraram quando ele fez a besteira, porque talvez com medo de Davi, com medo. Eu me lembro do pastor Félix. Pastor Félix, ele foi uma vez numa casa e 10 horas da noite deram, ele já dormiu no Senhor, um santo homem de Deus. Eu gostava de conversar com ele, que eu ria. Ele já era um senhor de 80 anos e eu levava ele para Delmiro Gouveia. Ele era um pastor jubilado. E ele começava a contar histórias e eu gosto de rir, irmão. Pensa para uma pessoa que gosta de rir. Aí eu ria. Ele dizia, mas olha, ele me traz de lá de Novo Lino só para Mangadeu. Aqui, glória a Jesus. E um dia ele foi para uma casa, aí tinha uns cachorros desse tamanho. Cachorro com uma cara dessa largura, parecia um bezerro. Aí deram um sanduíche à dona da casa, ele com a fome, depois de um culto, a dona da casa deu um sanduíche a ele. Quando ele pegou o sanduíche, ele chamava sanduíche. Quando ele pegou o sanduíche, o cachorro deu um bote, pum, tomou o sanduíche dele. Aí eu disse, irmão Félix, e o que foi que o senhor fez? Aí ele falava meio fino, ele disse, Arivaldo, eu era doido, agi com ele. E eu era doido, o cachorro desse tamanho. Com a cara parecendo um bezerro, a boca parecendo um jacaré. E eu era doido. Então não tem gente que o sacerdote é doido de dizer nada. Não tem gente assim, não tem, irmão? O pastor vai dizer o quê? A pessoa já se acha dono de si. É verdade, não é, irmãos? Não vem para a doutrina, não vem para a reunião de obreiro, não vem para nada. E o pastor vai fazer o quê? Né? Deixa ele tomar o sanduíche. Se for pegar de volta... Glória a Jesus. Tem gente por aí afora, irmão, que eu tenho deixado de levar o sanduíche. Leve, meu filho. Quem é doido de mexer, pastor? Bicho desse tamanho com a boca dele. Aleluia. Porque às vezes quando a pessoa cresce, irmão, acha que não precisa mais do sacerdote. Não tem mais liderança na vida dele. Davi ficou meio entusiasmado e pensou que não havia mais liderança. Não consultou os sacerdotes, nada, eu faço, eu sou rei. Eu sou rei, eu estou aqui no meu palácio, eu estou consolidando Israel e tal, e eu não me submeto mais a sacerdote nenhum, não. Irmão, cuidado com essa nova ideologia, que não é nova. Não é nova, é velha. Apenas está com uma nova roupagem. Gente independente que não respeita pastor, não respeita doutrina, não respeita ensinamento, acha que pode fazer o que bem quer e o que bem entende. Da primeira vez, preste bem atenção, da primeira vez ele procurou os sacerdotes, sim ou não? Mas agora, depois que houve desgraça, depois que houve miséria, depois que as entranhas de Uzá caíram no chão, ele disse, agora eu vou procurar quem? Olhe. Depois que você vê a bagaceira, você vai aprender a respeitar sacerdote. Você só vai aprender a respeitar sacerdote quando a tragédia lhe alcançar. Aleluia. Irmão, é pesada essa palavra ou não é, irmãos? Da primeira vez, pastor Aurélio não procurou o sacerdote. Quando foi agora, depois da tragédia, depois da bagaceira, aí ele agora procura os irmãos. E por que, irmão, nós estamos numa época em que hoje em dia ninguém quer se sujeitar a ninguém, ninguém quer mais autoridade. É o tempo que todo mundo é igual. Isso é um pensamento socialista, é um pensamento comunista, que está sendo ensinado nas faculdades, que está sendo ensinado nas escolas, já atacou a Europa, está atacando os Estados Unidos e está atacando o Brasil. Ninguém deve satisfação a ninguém, ninguém deve se submeter à orientação de ninguém. A Bíblia, irmão, a porta velha está de pé. Quem acredita que a porta velha está de pé ainda? A porta velha está de pé ou não está, irmão? Não podemos abandonar a porta velha, não, irmão.
Vamos ver, irmão, já estava avisado. Segunda carta de Pedro 2:10. Segunda carta de Pedro 2:10. Vamos abrir a Escritura Sagrada, porque tem uma coisa. Eu quero terminar na hora certa, irmãos. Por favor, me ajudem. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo São Pedro 2:10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que é da Sociedade Bíblica Trinitariana. Mas principalmente aqueles que andam segundo a carne, em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades. Nessa Bíblia antiga nossa corrigida diz dominações, né? Dominações. Nessa Bíblia diz autoridade. Despreza as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Diga comigo, desprezam as autoridades. Essa autoridade que Pedro está falando é a autoridade espiritual. Despreza, irmão. Eu vou obedecer nada, mas tá. Eu faço é como eu quero. Eu boto no carro de boi e eu quero que ele diga nada. Eu boto a arca no carro de boi e eu quero ver se ele vem dizer alguma coisa. Eu estou doidinho que ele venha. Vem. Rapaz, é melhor tu te aquietar. Despreza as dominações. Dominação aqui não é denominação, é dominação. Dominação quer dizer domínio. Despreza o domínio, despreza, na minha Bíblia, diz despreza as autoridades. Foi o que Davi fez. Desprezou os sacerdotes. Desprezou, fez do seu jeito, fez do jeito que queria. Irmão, triste daquele que desobedece e despreza as autoridades constituídas por Deus. Olha, irmão, se você gostar, foi Deus que pôs. E se você não gostar, foi Deus que pôs. Eu não gosto, coma pouco. Eu gosto, coma muito. Mas nunca se rebele. Porque Pedro já avisou que nos últimos dias, essa carta de Pedro é uma carta escatológica. Essa segunda carta de Pedro é uma carta para os últimos dias. Ele diz que nos últimos dias, aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundície e desprezam as dominações, desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, das autoridades, blasfemar. Tem gente que abre a boca, né, irmão? Abre a boca, diz o que quer. Chama de ladrão, chama de tudo que não presta, não considera, não respeita, não se sujeitar. Eu não me sujeito, não. Vamos ver Hebreus 13:17. O que é que a porta velha recomenda? A porta velha recomenda. Vamos ver o que é que a porta velha recomenda? Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos seria útil. Isso não vos seria útil. Obedecei a vossos pastores. E a palavra, o verbo aí é o que, irmão? Eu quero que toda a igreja diga. Obedecer a vossos pastores e o que mais? Sujeitai. Mais alto? Sujeitai. Essa porta é nova ou é velha, essa porta aqui? Quantos anos faz mais ou menos que foi estabelecida essa porta? Quase 2.000 anos. Mas nós não podemos desprezar. Eu posso pregar isso. Eu posso pregar. Porque eu nunca desacatei meus pastores. Nunca cheguei no birô dele para dizer desaforo. Nunca desrespeitei, nunca desacatei. Não quer dizer que tinha coisa que eu não concordava. Porque cada cabeça é um mundo. Agora,
desrespeitar, desacatar, desprezar, todo mês eu estava aqui na Santa Ceia, na reunião e à noite. Pastor dizia, dia tal, jejum em todo estado. Pudesse chegar na minha igreja, que o povo estava de joelho orando e eu orando com o povo. Aleluia! Traga a oferta para a convenção. A oferta vinha, e vinha generosa. Porque a Bíblia diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos. Leia na NVI, na Nova Versão Internacional. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Obedeçam a seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Essa porta é nova ou é velha? Essa porta aqui? Nova ou velha? Mas ainda está de pé? Está de pé essa porta velha? Glória a Jesus. Nunca recebi uma cobrança do dízimo, nunca. Desafio aqui, nunca recebi uma cobrança do dízimo, porque o estatuto da igreja diz que as rendas das filiais têm que ser trazidas, não é para aqui para a sede não, é para a caixa de jubilação, para sustentar os velhos, sustentar os obreiros que não trabalham mais. Nunca recebi uma carta de cobrança, nunca. Glória a Jesus, porque a Bíblia diz, obedecei a vossos pastores. E o que mais, irmãos? Sujeitai-vos, submetei-vos. Aleluia! Nunca tirei a missão e comi, nunca. Pode procurar durante os quase 30 anos que eu passei no campo, se tem uma falha na página da missão. Se ainda tiver arquivado aí, não sei se ainda tem, já tocaram fogo, mas pode procurar se faltou um mês. Se eu comi 1 centavo da missão. Por quê? Primeiro, porque seria desonestidade. E um pastor desonesto em cima do altar é uma tragédia, é uma desgraça. E segundo, porque a Bíblia manda obedecer. Obedecer. Davi ficou, logo quando foi rei, deixou de procurar os sacerdotes. Quando houve a tragédia da outra vez, ele disse, agora eu vou procurar quem? Os sacerdotes e os levitas. Tem gente que só aprende depois que o fato cai. Tem gente que para aprender é preciso o fato de usar cair no chão. Aí, eita, aí agora vai procurar o sacerdote. É verdade, meu irmão? Meu pastor, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O fato de fora. Agora é meu pastor, né? Agora é. Irmão, isso é a porta velha. Ou vocês não acreditam nessa porta velha? Eu quero ver a mão de quem acredita nessa porta velha. Essa porta vai cair. Essa porta vai mudar. Essa porta vai entrar em desuso. Vai não, irmão. Oh, glória a Deus por esta porta velha. Glória a Jesus e aleluia pela porta velha da sua santa palavra. Glória a Deus nas alturas dos céus. Glória a Deus nas alturas dos céus. Se vocês não derem glória a Deus, eu abro a boca 1000 vezes para dar glória a Deus por vocês, pela palavra de Deus. Davi procurou os sacerdotes da primeira vez? Sim ou não? Só procurou da segunda vez. Aí se humilhou, irmão. Por quê? Irmão, sacerdote. Claro que na nova aliança eram os sacerdotes, na velha aliança eram os sacerdotes, na nova aliança são os pastores, mas o princípio é o mesmo. Princípio de autoridade. É o mesmo princípio. Mudou o nome. Era sacerdote, agora é pastor. Mas o sentido, o princípio é o mesmo. A porta ainda é a porta velha. Glória a Deus. Por que você deve respeitar o sacerdote? Porque Malaquias 2:7
Irmão, a gente erra por falta de conhecimento bíblico, ou então por cabeça dura. Malaquias 2:7, vê aí. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência. A boca do ungido de Deus, a boca daqueles que Deus deu sabedoria, graça e unção, a boca deles, o profeta Malaquias disse numa porta velha. Sabe quantos anos tem essa porta aqui, que Malaquias falou? Tem 2.500 anos. Porque quando Malaquias escreveu, perto do ano 500 antes de Cristo. Essa porta velha tem 2.500 anos. Mas ela está de pé? Essa porta velha está de pé? Se está, diga amém em nome de Jesus. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência ou o conhecimento. Você pode ser doutor, você pode ser PhD, mas aquele que Deus colocou acima de você, ele tem uma ciência que você não tem. Aleluia. Aquele que Deus colocou acima de você, você pode ser o cancão de fogo. Mas aquele que Deus colocou acima de você, na boca dele tem uma ciência que você não tem. Mas pastor, eu me formei em Harvard. Eu me formei em Oxford, na Inglaterra. Mas pastor, eu tenho um doutorado em Princeton, nos Estados Unidos da América. Você pode ser o cancão de fogo. Os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei. Esta palavra lei em hebraico é instrução. Essa palavra lei em hebraico é instrução. E da sua boca buscarão a instrução, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Que em hebraico é Malaque. Malaque quer dizer anjo quer dizer mensageiro, é o mensageiro. Mas eu não preciso não, eu ando pela minha cabeça. Eu não preciso lá de pastorado. É a moda, irmão. São os desigrejados. Você vai ver na internet os desigrejados blasfemando de pastor, blasfemando de igreja, blasfemando de autoridade, blasfemando. Não vá na onda dele, não. Fique com a porta velha. Eu quero ver a mão de quem quer ficar com a porta velha. Dê um glória a Deus quem quer ficar com a porta velha. Esses desigrejados é porta não, irmão. São aquelas portas do faroeste americano, do bar, da taberna, não é assim? É aquela porta que você passa, ela vai vlapte, 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 vlapte. Não vá na onda dessas. Como é que chama aquilo? Vai e vem, mas tem um nomezinho, parece. Tem um nomezinho lá que os americanos chamam, aquela porta vai e vem. Não vá naquela onda daquela porta não, irmão. Fique com a porta velha. A porta velha é segura, a porta velha é emadeirada, a porta velha tem ferrolho, a porta velha tem dobradiça boa. Quem entrar por essas portas novas vai quebrar a cara. Quem pode dar glória para Jesus, levante a mão e dê glória para Jesus. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, a ciência, e da sua boca os homens buscarão a instrução, porque ele é o anjo, é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas nós estamos numa era pós-moderna, né? Pós-moderna. Que nada, rapaz. Cada um faz o que quer. Que história de autoridade espiritual, que história de boca com mensagem, de boca com ciência de Deus. Conversa, isso aí foi Malaquias. Malaquias era um Malaquia. Uma vez um irmão foi falar sobre o dízimo, aí um cabra desmantelado, foi de outra denominação, não foi da nossa não.
Disse, gente, mas Malaquias era Malaquias, rapaz. Ele queria o dízimo, glória a Jesus. Só que Malaquias não era sacerdote nem administrava o dízimo, ele era profeta. Quem administrava os dízimos eram os... Ele não recebia, profeta não recebia um centavo de dízimo. Ele podia profetizar, porque ele não recebia um centavo, o dízimo era para ser levado ao templo, e Malaquias não era sacerdote. Malaquias era profeta. Então, o Malaquias era esse cara, glória a Jesus. O Malaquias era esse cara, o Malaquias era ele, né? Então, meus amados irmãos, Davi da primeira vez buscou os sacerdotes? Sim ou não? Deu certo ou deu errado? E da segunda vez ele procurou quem, meus irmãos? Os sacerdotes e os levitas. Meus irmãos, ainda ficou um tópico aqui, mas se eu for mexer vai passar de 9 horas. E eu não gosto de pregar com o povo saindo, porque para mim é uma afronta não a mim, mas a palavra de Deus. Um pastor da Coreia esteve no Brasil, irmão, e eu vi ele dando uma doutrina, acabou com a gente. Acabou. Não sei se alguém já viu esse pastor da Coreia falando. É hoje o presidente da igreja do pastor Cho. Ele assumiu, o pastor Cho entregou, houve lá uns problemas, o pastor Cho entregou, e ele hoje é o presidente. Não sei se alguém viu. Irmão, esse homem acabou com a gente do Brasil. Ele disse que a igreja mais irreverente do mundo, ele disse que era o Brasil. Eu fiquei com vergonha. Eu digo, valei meu pai do céu. Está na internet. A igreja mais irreverente. Ele fica de manhã. Na Coreia, irmão, na Coreia, ninguém sai. Na Coreia, ninguém se mexe. Na Coreia, ninguém conversa. Na Coreia, ninguém se espreguiça no culto. Ele disse que nós somos a igreja mais irreverente do mundo. Oh, meu Deus, meu Jesus, tenha misericórdia de mim. Então, para eu não pecar, pode ser que ele esteja assistindo a gente lá na Coreia. Pode ou não pode? Pode ser que ele esteja olhando para vocês, a câmera de vez em quando passa aí. Ele vai dizer, eu não disse. Mas, irmãos, que o Senhor os abençoe. Tem outro tópico, mas é tão gostoso, que se eu for falar, vai demorar uns 15 minutos a 20. Aí o pastor da Coreia pode estar assistindo e vai ver vocês saindo e ele pode se zangar. Então, vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor. Quem quer ficar com a porta velha? Só quem quer ficar com a porta velha. Pegue a porta velha. Pegue a porta velha. Pegue a porta velha, levante. Levante a porta velha e dê glória a Deus pela porta velha. Dê glória a Deus pela porta velha. Aleluia. Tem alguém que não é crente aqui só para saber? Alguém que não é evangélico? Levante a mão só para eu saber se há. Alguém afastado dos caminhos do Senhor? Alguém afastado que você trouxe? Tem, levante a mão por gentileza, alguém que está afastado. Parece que os irmãos hoje não trouxeram, mas pode trazer. Irmãos amados, completei idade nova e 33 anos de crente. Presbítero Zé Nilton, de Piabas, cadê o presbítero Zé Nilton? Hein? Vem cá, chegue. – 33 anos de crente, é? De idade eu não vou perguntar não, que vai assombrar o povo, glória a Jesus. Só de crente já tem 33 de idade. Foi ele que recebeu o Otto Nelson no porto de Jaraguá, glória a Deus. Pastor Joás. É Joás o pastor do Feitosa? Você, Joás? Joás pede oração, sim, pelo irmão Wilton. Ah, sim, agora eu entendi. Pelo irmão Wilton Lucena, que está na UTI, irmão. Irmão Wilton, que é um dos autores do livro, está há quase 60 dias internado com problemas cardíacos sérios. Mas essa igreja vai levantar um clamor agora, em nome de Jesus. Amém? E Deus vai ouvir poderosamente. Pastor Moreira, por gentileza, pastor Moreira, venha fazer a oração. Quem necessita das orações, irmãos? Olhe, terça-feira, querendo Deus, nós continuaremos este assunto. Quem diz amém em nome de Jesus? Terça-feira a gente vai sair com a arca da casa de Obed-Edom. Até agora nós ficamos na casa de Obed-Edom. Terça-feira, se Jesus não voltar, nós estaremos saindo da casa de Obed-Edom com a arca. E o caminho vai ser gostoso, o caminho da arca, até chegar na tenda que Davi armou. Quem pode dizer amém em nome do Senhor?
Venha e traga seus filhos, traga seus sobrinhos. Ô pastor, e um vizinho que não é crente eu posso trazer? Que ele parece? Pode ou não pode, irmãos amados? Tem segredo essa palavra? Tem? Pode trazer, que aqui não é maçonaria, que tem segredo. O segredo aqui, Jesus disse, o que eu disse em oculto, diga de cima dos telhados. Aqui é para dizer de cima da casa. Como hoje em dia, quando Jesus disse isso, é porque naquele tempo, a melhor maneira era subir em cima de uma casa. Hoje, nós temos outros meios, nós temos rádio, nós temos televisão e nós temos a internet, né? Que ela vai mais rápido do que se subir em cima da casa. Amém? Vamos orar pelo irmão Nilton, que está completando 33 anos de crente, e também orar pelo irmão Wilton, que está internado ainda. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor para todos. Oremos, amado Deus e eterno Pai. Meu querido Senhor, em primeiro lugar te agradecemos, Senhor, pela palavra que ouvimos nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a conservar essa porta velha. Nunca nos afastarmos dela, Pai, porque ela é a nossa segurança. Pai querido, continua usando o teu servo, o teu ungido, como mensageiro da tua palavra para a edificação do teu povo. E pedimos agora, meu Pai, uma bênção pelo teu servo, irmão Nilton, que está aniversariando. Continua abençoando o teu servo, o seu ministério, a sua vida, a sua família. Que ele continue crescendo na graça e no conhecimento da tua palavra. E pedimos pelo irmão Wilton, que está internado ali naquele hospital, meu Pai. Os médicos já estão fazendo o que podem e não deram jeito ainda, mas a última palavra é a tua. Vai fazer uma visita ao teu servo neste momento, Senhor. Repreenda aquela enfermidade. Tira ele daquela UTI, para que ele volte, meu Pai, para a sua casa e para que ele continue ministrando essas aulas do seminário, a qual ele ajudou a escrever aquele livro. E agora, meu Pai, nós te pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares, nos livrando de todo o mal, nos esconde das vistas dos homens maus, do inimigo, Senhor. Dá-nos, papai, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, e amanhã dá-nos um dia de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor guardará a tua entrada e tua saída. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: dê a paz do vizinho, que é gostoso sair da igreja com este calor humano.